寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se o Iraque ainda fosse uma monarquia? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo eles de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é, aconteceu porque eu quis. Eu sempre pego fatos que poderiam ter acontecido, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. E bem, para quem não conhece também, né, eu pego os 3 principais fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e, por último, as conclusões. Beleza? Enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos lá. Bem, primeiramente preciso dar um contexto, um breve contexto. Para quem não sabe, o Iraque ele já foi uma monarquia. Sim, isso sem contar os tempos lá atrás. Durante a Era Moderna, né, ele voltou como Reino do Iraque na década de 1920, com o Faisal I, depois trocou de rei e depois foi para o Faisal II, que era filho do Faisal I. Só que Faisal II ele foi empacotado em 1958 por ninguém mais, ninguém menos de quem? Exatamente, Saddam Hussein. E a partir dele, se não foi executado pelo Saddam, foi executado, né, em um grupo em que o Saddam estava. Mas a questão é que mandaram ele para o Vasco. Então, e com isso surgiu o Iraque do Saddam, que nós conhecemos, guerra entre o Irã e o Iraque, treta com os Estados Unidos, invasão do Kuwait, aí o Saddam Hussein vai de base. Mas como é que seria se o Iraque ainda fosse uma monarquia? Então, bora lá. E bem, nós não alteramos a Primeira Guerra Mundial, nós não alteramos a Segunda Guerra Mundial, e já vamos partir ali na Guerra Fria. Bem, em 1958, nós vamos mudar o destino de Faisal. Vamos supor que Faisal estivesse em um carro com mais blindagem e tivesse, né, mais seguranças ali ao redor de sua passagem, né, de seu desfile, enfim. Então, com isso, poderia sim acontecer os disparos, mas como Faisal ou poderia estar com sósia no lugar, enfim. A questão é que ou sósia vai de base, ou então o carro inteiro é detonado, mas o destino é que Faisal II ele acaba sobrevivendo. E em vez dele cometer o erro do arquiduque de 1914, ele, em vez de continuar com seu desfile, com sua passeata, ele retorna ali para sua casa, ou então vai para alguma base, algum posto policial, enfim, procurar segurança e principalmente, né, ir atrás das pessoas ali que fizeram isso com ele. Então a monarquia do Iraque poderia acabar sendo prolongada e também o que iria acontecer seria uma grande investigação. E a partir, sei lá, uns 2 anos, 3 anos por aí, 3 anos e meio, eles conseguem ir eliminando ali as facções anti-monarquia e principalmente Saddam Hussein, que vaza do Iraque ou vai de base, mas enfim, o importante é que Saddam Hussein já não seria mais um problema. E com isso, ele ficaria muito mais atento com a sua segurança e promoveria muito, investiria muito mais na segurança do Iraque e com isso também em algumas reformas econômicas. E obviamente, né, ele já era um rei pró-ocidente e isso talvez não agradasse muito os iraquianos, mas a questão é que
ele poderia continuar sendo um rei pró-ocidente e ainda assim se concentrar nos ensinamentos do Islã e se concentrar principalmente no povo iraquiano. Então, beleza, pode ter uma parcela ali que não gostaria dele, ou que gostaria, mas a questão é que ele teria que ficar esperto com os seus opositores. E bem, já adiantando, né, para a Revolução Iraniana, sim, que isso tem a ver, o que poderia acontecer com isso? Poderia acontecer o seguinte: apesar do Irã e do Iraque eles sempre tiverem treta e sempre tiverem rinchas entre eles, pode acontecer do Faisal II acabar apoiando o Shah, o imperador persa, né, imperador ali do reino da Pérsia, não pelo fato deles serem amigos, mas pelo fato deles, né, não quererem, pelo fato do Faisal não querer fazer fronteira com um país completamente inimigo dele. Principalmente na questão de uma troca de governo para um governo monarca para um governo republicano. Então, vamos supor que com a ajuda do Faisal II, ele até pudesse ali, de certa forma, dar uma ajuda ali para o Shah, e com isso ele poderia até mesmo abrir um regimento de voluntários ali para participar ali da guerra contra o Ayatollah Khomeini. Mas nós não alteraríamos, né, o final ali da guerra do Irã e o final ali da Revolução Iraniana, porém adiaríamos ela para 1 ano e meio, né? A Revolução Iraniana ali terminaria em 1981, perto aí de 1982. Então, o Faisal II, vendo a Revolução Iraniana, ele poderia temer pelo pior no seu reino. E com isso, né, com a experiência que ele já teve em 58, muito provavelmente ele ficaria, né, muito atento. Um dos seus principais inimigos seria a União Soviética. Uma vez, né, que a União Soviética tentou empacotar o Shah, né, o rei da Pérsia, do Império Persa, diversas vezes. Então, com o Faisal II não seria diferente. E provavelmente a União Soviética usaria o Ayatollah Khomeini como um bode expiatório, e até mesmo a guerra entre o Reino do Irã e a República Islâmica... Não, entre o Reino do Iraque, e a República Islâmica do Irã, não alteraríamos também. Mas a Arábia Saudita, o Kuwait, Jordânia, Estados Unidos, Israel, até talvez Israel, poderiam investir pesado ali no Reino do Irã, no Reino do Iraque, justamente para evitar uma revolução ali republicana no Iraque, né? Obviamente a Arábia Saudita não iria querer isso, e o Kuwait também não iria querer isso. Então, vamos supor que a guerra também termina num empate, porém o Iraque ele acaba ficando um pouco defasado e um pouco zoado ali da economia por causa do conflito. Só que pelo fato, né, deles serem monarcas e o príncipe saudita talvez ter uma ligação melhor com o Faisal II, muito provável, não estou falando que ele deixaria a dívida de lado, mas vamos supor que ele desse umas parcelas aí, os Estados Unidos também pudesse ajudar ele, já que seria de fato, né, um governo aliado, não seria o inimigo do meu inimigo, né? Então, vamos supor que os Estados Unidos também pudessem dar uma ajuda, né, em troca, obviamente, de favores. E qual favores seriam? Esse petróleo, meu amigo, estamos falando de petróleo. Então pode ser que os Estados Unidos, de certa forma, ali, ocupassem o Iraque mais cedo. Porém, fazendo isso, impediria uma invasão no Kuwait, que com toda certeza impediria uma coalizão contra o governo do Faisal II. Afinal, né, o Saddam Hussein, né, mexeu num vespeiro e as abelhas foram para cima dele. Então, sem a invasão do Kuwait, porém com a ocupação americana ali no Iraque por causa do petróleo,
Bem, o Faisal II, de certa forma, estaria protegido, afinal, teria o exército americano ali protegendo os campos de petróleo, então seria uma coisa a menos que ele poderia se preocupar. Ele poderia também, né, pedir uma ajuda americana ali para ajudar na reconstrução da infraestrutura dos grandes centros urbanos do Reino do Iraque. Caramba, falei bonito agora, hein? Falei bonito agora. E com isso, o Reino do Iraque poderia acabar sendo bem desenvolvido com a ajuda ali dos Estados Unidos e um investimento pesado ali dos sauditas, obviamente, né, depois que eles pagassem as dívidas. E bem, tempo vai, tempo vem, não teremos Saddam. O 11 de setembro, ele se manteria apenas no Afeganistão e talvez ali no Paquistão. Mas uma coisa é que com uma guerra a menos dos Estados Unidos, né, contra o Iraque, talvez algumas insurgências aqui ou ali, mas não seria um conflito pesado como foi. Muito provavelmente os Estados Unidos teriam mais tempo e mais dinheiro e mais planejamento na operação do Bin Laden. Consequentemente, eles gastariam menos tempo, menos dinheiro, pegariam o Bin Laden talvez mais rápido. E também a ocupação ali no Afeganistão contra o Talibã seria talvez algo mais rápido, né? Apesar que também os Estados Unidos poderia acabar, né, tendo o mesmo final que teve, afinal o Afeganistão não é para amadores. Enfim, o que poderia acontecer também seria de diversas tentativas ali depois da CIA, né, tentar dar cabo do monarca, só que seria uma dinastia, seria passado de pai para filho, não seria talvez uma monarquia eletiva, ou poderia talvez até mesmo passar para algo mais parlamentar, algo ali para não ser uma monarquia absolutista, mas com toda certeza seria sim uma monarquia, uma espécie de uma dinastia que seria passada de pai para filho. A não ser que, lógico, o próximo descendente do Faisal não deixasse herdeiros, aí poderia acontecer de ter alguma eleição, de ter alguma nomeação e talvez até mudar o modo de governo, né? Mas até então isso aconteceria talvez, sei lá, para os anos 2000, para os anos 90, para os anos 2000, que provavelmente seria um período de semi-turbulências, mas a monarquia ali poderia ser mantida se tudo fosse feito ali nos conformes, né? Obviamente, insurgências extremistas poderiam acontecer, o Estado Islâmico poderia invadir ali, dizendo que ali não era uma monarquia verdadeira, pois eles andavam com os infiéis, enfim. Isso não alteraríamos, mas novamente o Iraque não ia ter uma política tão instável, como muitos dizem, né? Derrubaram o Saddam Hussein e surgiram mais 1000 no lugar. Bem, como não teve Saddam Hussein, então não ia ter mais 1000 no lugar. Provavelmente, não estou falando que o monarca seria um deus, seria perfeito, mas talvez eles não seriam tão autoritários, uma vez que teriam uma presença americana ali, parlamentares para frear os caras, e diversos outros governos ali vigiando, e eles teriam que fazer aquela boa ali, né, para o Ocidente ver, para o mundo, para inglês ver literalmente, para eles terem bons investimentos, beleza? E atualmente o Iraque provavelmente iria ser uma monarquia, talvez iria estar um pouco mais desenvolvido, não teria tanto tumulto, Saddam Hussein nem sequer existiria, nós não sequer ouviríamos falar em seu nome. E provavelmente, né, as relações com Israel não seriam boas, mas também não seriam más. Então, acredito que eles seriam tanto faz, tanto fez, você no seu lado, no meu canto. E seria isso. Beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar. Enfim, comentem a teoria de vocês aí, eu demoro, mas eu faço. Comentem aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever.
Me segue lá no Insta, me segue lá no Twitter e passe esse vídeo pro seu amigo, pra sua amiga ou como a pessoa se identifica. Mano, já imaginou se o Iraque fosse uma monarquia? Ah, cara, não é possível, isso não tem nem como se imaginar. É possível sim. Daí você passa esse vídeo e fala assim, esse cara aí, esse cara aleatório, bolou um negócio aí pro Faisal II se manter no poder e o Iraque ser uma monarquia até os dias de hoje. Sério, mano? Sério. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, ativa as notificações. Não se esqueça de ver as teorias do card de descrição. Beleza? Segue lá no Insta, no Twitter. E quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Beleza? Enfim, falou e fui.